Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe a doutora Priscila Bazzarella. Ela é juíza em Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, da Vara de Infância e Juventude. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é todo meu. Nós vamos tirar algumas dúvidas dos nossos internautas, das pessoas que nos acompanham, até mesmo quem não nos acompanhava agora começou a acompanhar por muitas dúvidas, doutora. Até porque a gente está falando de criança, né? E criança em defesa sempre, né, doutora? Prioridade absoluta. É verdade. Doutora, o que fazer para se habilitar à adoção? Primeiramente, a pessoa vai procurar a Vara de Infância e Juventude do município onde ela tem o seu domicílio. No caso aqui em Cachoeira de Itapemirim, nós temos o serviço social e assistentes sociais e psicólogas, né? Que formam uma equipe multidisciplinar, e elas vão orientar, fornecer uma lista dos documentos iniciais que a pessoa tem que levar, né? E inclusive é feito um curso de habilitação para adoção. Nós costumamos fazer aqui em Cachoeiro 2 vezes no ano. Já fizemos em março, o próximo deve ser por novembro, por ali. E nesse curso, os pretendentes à habilitação são preparados psicologicamente, pedagogicamente, para saber o que é receber uma criança, um filho adotivo. Até porque a pessoa que está adotando, é difícil, porque às vezes quando a gente está grávida, né, a gente já está assim, meses e meses se habituando, né, doutora? Isso. E aí pegar uma criança que já está ali, prontinha, nasceu. Sim. Tem que começar a sentir aquela criança e começar a sentir. Porque também quando é um filho biológico, olha que interessante isso. Aquilo que Papai do Céu mandar, tá bom. É verdade. Né? Se mandar doente, se mandar ação, as lógicas que a gente torce para saúde, mas também se vier a criança com problema, não deixa de ser filho. Só que na adoção, o que acontece? Muitas pessoas projetam seus sonhos, suas fantasias em cima daquela criança e querem o filho ideal que, de repente, como filho biológico, ela nunca iria ter. Eu quero que o meu filho nasça assim, assim, assim. E uma coisa que a genética hoje ainda não descobriu um meio de fazer um filho biológico do jeito que a gente quer. É verdade. Não é? É verdade. Então esse curso vai preparar também, vai conversar com esses casais, dizendo que a prioridade é a criança e não a fantasia do casal. Se já tiver outros filhos, tratar de forma igual, né? E uma série de outras coisas. E esse curso acontece na Vara ou tem um lugar específico? Na Vara, no fórum, né? E, doutora, a documentação, existe algum tipo de documentação específico para a adoção? Existe uma listagem e ela é fornecida pela equipe técnica, né? São os documentos pessoais, atestado de sanidade mental, isso é muito importante, né? O médico atestar que a pessoa está apta psiquicamente para adotar, antecedentes criminais, não pode ter, tem uma certidão negativa. Aqui no caso, comprovante de rendimentos, comprovante de residência. São até documentos lista, normais, né? Sim. E tem um estudo social que é feito pela assistência social e psicóloga, vão até a casa, conversam, né? Vão fazendo o laudo psicossocial e a gente analisa depois. Quando essa equipe, doutora, a equipe de assistente social e psicóloga, quando elas vão até a residência desse casal ou dessa pessoa que quer adotar, isso é por quê? É porque quer saber se essa pessoa tem umas condições financeiras boas? Não é isso, né? Não, um mínimo de condições financeiras, né?
para a criança ter como ser sustentada, mas mais importante ainda, condições morais, psicológicas, né, estrutura familiar, né, porque a criança também não pode viver num ambiente que os pais estão brigando muito, né, totalmente desestruturado, uma série de coisas, né, inclusive a educação da criança, o ambiente, vai olhar mais o ambiente. E observa também a higiene, né? Também. Isso é muito importante, né, doutora? Sim. Porque às vezes a criança está num ambiente que sabe que tem normas, porque um abrigo tem normas, né? E aí vai para uma casa que às vezes é totalmente roupa jogada para lá, comida no chão, essas coisas. Isso tudo é observado. Sim. Isso é muito importante, né, doutora? Não só para a criança, como também para qualquer adulto, né? Sim, porque geralmente a criança já saiu da família biológica por causa desse problema. De abandono, de negligência. E para entrar em outra família adotiva com o mesmo problema da biológica, não tem sentido, né? Tem sentido. Então, para isso que existe avaliação e habilitação. Onde as crianças e adolescentes aguardam para serem adotadas? Onde que elas ficam? Geralmente nos abrigos, né? As casas lá, centros de acolhimento, né? Aqui em Cachoeiro nós temos o aprisco Rei Davi para crianças e o Recanto da Criança para adolescentes. E quando elas vão para esse abrigo, doutora, por que sentido? Por que uma criança está no abrigo? Geralmente, né, o normal é por uma situação de risco e vulnerabilidade, né? Que pode ser gerado por negligência, por abandono, por maus tratos, violência, abuso sexual, uma série de coisas. Na prática, nem sempre é assim. Por quê? Eu vou dizer, e é muito comum nos abrigos, terem principalmente adolescentes abrigados porque estão numa situação de dependência química e não existe um outro lugar para ficarem. Estão ameaçados por quadrilhas, por traficantes, dando problema em casa e os pais não têm como lidar com aquela situação. Não existe uma clínica de recuperação que tenha uma vaga para que eles fiquem, então eles são amontoados nos abrigos. É uma triste realidade. Acaba o conselho tutelar fazendo um abrigamento de urgência para livrar aquela criança daquela situação de risco. O normal não deveria ser assim. Deveria ter um local apropriado para os adolescentes em situação de dependência química. Então, é uma situação atípica, mas que acontece na prática. E infelizmente é real. É. Aqui em Cachoeiro também, porque às vezes a gente acha, porque Rio, São Paulo... Sim. Não, Cachoeiro... Sim, a gente tenta evitar, encaminhar para as clínicas, não é? Mas há situações que não dá para fugir, porque não tem onde ficar aquele adolescente. Mas nos centros maiores a situação é mais grave. Eu imagino. Aqui em Cachoeiro. Eu imagino. Até porque tentar evitar encaminhar essas crianças para uma clínica, talvez em alguns casos realmente é pior. Crianças e adolescentes, eu digo criança geral, até mesmo pior, porque às vezes a criança está querendo mesmo, é um carinho, é uma atenção, né, doutor? E às vezes a clínica não dá para dar tudo isso a tantos outros que estão ali, né? Mas o abrigo não tem preparo para lidar com situações de tratamento, de dependência química que a clínica teria. Não tem um médico que acompanha, né? E aí acaba misturando a criança que não é dependente com a outra que é dependente. E é a hora que dá esse conflito. Uma dificuldade de se lidar. Realmente é uma dificuldade de toda a vara da infância. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saiam daí que tem muita informação importante para vocês. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora, vamos dizer que o João ou o Pedro ou a Maria, eles querem adotar uma criança. Quando essa adoção é feita, quando será possível efetuar o novo registro de nascimento da criança ou do adolescente? Somente depois do trânsito em julgado
da sentença de adoção, que é quando não cabe mais nenhum recurso à sentença. E aí quer dizer que não tem mais recurso, a criança realmente é de João ou de Pedro, ele conseguiu adotar. Isso, e é irrevogável. Quer dizer então que adotou, a família biológica, se quiser de volta, não pode. Não pode. É mesmo, doutora? Sim, é irrevogável e gera todos os direitos e deveres de uma filiação biológica. E aquela criança já vai receber o sobrenome daqueles pais Sim. adotivos. Que delícia deve ser para uma criança receber isso tudo, Sim. né? Uma Sim. família, Pode, um lar. inclusive, modificar o primeiro nome. Pode? Como é feito isso? Tem que entrar com recurso? Não, simplesmente na petição inicial do processo de adoção, o casal adotante já coloca o nome que ele quer que a criança se chame. O primeiro nome pode mudar. Principalmente quando eles querem mesmo cortar o vínculo total com a família biológica, para a família nem saber onde está a criança, né, o nome. Acontece muito. E isso juridicamente é legal quando a família a que adotou não quer que a família biológica tenha contato. Pode afastar essa criança? Pode? Sim, com certeza. Que bacana. Corta totalmente os vínculos. Bacana, eu digo. Agora, na prática, pode acontecer situações diferentes a gente vê na prática, né? Do casal adotante manter amizade com a família biológica, a criança até saber, principalmente quando a criança é maiorzinha, né? Pra criança não sofrer tanto, né? Porque, mesmo que a criança sofra com aquela família biológica, foi adotada por outra, mas ainda tem um afeto no coraçãozinho ainda, né, doutora? Existe. E isso é uma das razões que às vezes fazem um processo de destituição do poder familiar demorar um pouquinho mais. Né? Um abrigamento demorar um pouquinho mais, porque a gente vê um problema grave de falta de estrutura na família, mas existe um vínculo muito forte. Então, todas as oportunidades são dadas para reestruturar aquela família antes de que seja levada a criança para uma adoção, que é o último caso. Então, quando essa criança... Só é levada mesmo quando não tem vínculo. Ou quando o problema não tem jeito, que a gente tentou de tudo e a pessoa não se mexeu para mudar de vida. Mas quando você vê que a família está se esforçando, está correndo atrás, e aí toda oportunidade é dada. Mas quando deu todas as oportunidades. Isso, aí corta. E aí a criança vai para o abrigo, aí do abrigo vai para adoção, caso não tenha mesmo condição nenhuma, né, com a família biológica. E aí até que aquela criança seja adotada, ela fica ali recebendo escola, alimentação, acompanhamento com psicólogo, assistente social, né? Então é como se fosse realmente uma casa. Sim. Uma casa dela, seja dele ou dela, criança. Tudo normal. Normal. E até mesmo, às vezes, mais amor, né, doutora? Mais atenção, né? Sim, acontece também na prática que muitas crianças querem sair do abrigo, não querem ficar ali. Eu vou para qualquer lugar, mas aqui eu não fico. Mas outras não. Se apegam ao abrigo e não querem sair. E aí? Existe isso. Aí tem que ser feito todo um trabalho de desligamento gradativo. Até porque tem idade, né, limite para estar no abrigo, né, doutora? Sim, depois dos 18 anos aí não pode mais. Doutora, e quando acontece isso? Fiz 18 anos, não tenho para onde ir. O que essa criança, ou melhor, esse adolescente... É feito um trabalho também de estruturação daquele adolescente para o mercado de trabalho e a sua independência também, né? A sua autonomia. Para seguir. Para seguir. Muitas adolescentes, às vezes, com filho no braço. E aí? Quando estão mãe e filho abrigados, elas têm que ter um local para ir, para cuidar do filho. Né? E existem essas situações. Mas é dado todo um suporte, um aparato, né? Um suporte. Inclusive a prefeitura já chegou a fazer uma república.
Aqui em Cachoeiro? Sim. Mas não existindo mais? Depende da demanda, né? Para aqueles que fizeram 18 anos, né, estão saindo e não tem para onde ir. Então ficava, né, aquele quarto, tipo uma kitnet, para aquele jovem começar a vida ali até se reestruturar, ter um emprego e ter a sua casinha. Muito importante isso. Uhum. E às vezes não, a maioria das vezes as pessoas não sabem disso, não tem essa informação. Eu mesmo não sabia que Cachoeiro existia esse tipo de... Mesmo porque a gente preserva a identidade das crianças protegidas, né? Mas existem essas coisas, né? Que bom, que bom. Isso é muito importante. O que é apadrinhamento afetivo? O apadrinhamento afetivo é um laço afetivo que é criado entre a família que se cadastra e aquela criança que está acolhida, mas sem o vínculo da adoção. É uma coisa muito bonita, porque essa família tem que estar disposta a visitar a criança, levar a criança para passear, participar da vida escolar da criança, ou até material, contribuir materialmente, mas sem retirar a criança ali do abrigo. Esse projeto foi criado com o objetivo de favorecer a adoção tardia. Então só pode acontecer com crianças maiores, digamos, de 6 anos de idade, conforme o local tem uma variaçãozinha, né, de 6, 7 anos, que são as idades onde é mais difícil ter pretendentes habilitados com aquele perfil de criança. Então dali para frente a gente começa a fazer o apadrinhamento afetivo para ver se vai criando um vínculo, se aquele casal padrinho vai se animando em um dia adotar ou pegar a guarda da criança. São tantas informações que às vezes a própria pessoa que tem vontade de adotar não sabe os caminhos ou nunca procurou saber. Então essas informações são muito importantes, não só para aqui, para Cachoeiro de Itapemirim, como para o mundo todo, né, parece doutora? que existiu e hoje está diminuindo aos poucos, né, gradativamente, mas ainda existe um preconceito quanto à adoção tardia. Tanto a adoção tardia quanto ao próprio apadrinhamento, porque as pessoas que às vezes não têm a informação necessária querem apadrinhar uma criança menor de 6 anos. Bebê. Um bebê, por exemplo, e isso pode ser uma bula-fila de pretendentes. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem conosco. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora, a senhora comenta sobre adoção tardia. Que a adoção tardia é quando a criança já está com 7, 8, 9, até mesmo 14, 15 anos, né? E aí nós sabemos que realmente algumas pessoas têm preferência. Eu quero um bebê porque eu vou criar do meu jeito e eu vou educar do meu jeito, eu vou mostrar assim, assado, e quando está maior já está com a personalidade formada. Essa também é uma dificuldade, né? E as pessoas, quando elas buscam essas crianças ou adolescentes, né? Falando adolescente, para adotar, elas, eu em alguns momentos eu percebo isso, elas acabam excluindo aquelas pessoas. Não, eu vou entrar no abrigo, mas eu não... ei, bonitinho. O adolescente deixa ali e vai direto no bercinho do bebê. Se tem um, se tem dois. Existe isso, né? Existe, mas eu particularmente, eu vejo, não é? A gente que conhece as crianças por nome e os casos em concreto. Um bebê, por mais novinho que seja, por mais que não tenha vivido, ele passou aquela gestação com traumas. Mães que estão no crack, tentaram abortar, que rejeitaram a criança sofre uma influência. E às vezes, lá na frente, a criança vai querer saber quem é a família biológica, por que eu fui adotado, né? E isso não pode ser negligenciado pelo casal que está adotando. Ele tem que saber, e para isso que tem o curso também,
que aquela criança, por mais nova que seja, ela vai carregar sempre um trauma de rejeição, que tem que ser trabalhado durante a vida com muito amor, mas esse amor também não significa passar a mão na cabeça da criança para tudo que ela quer, porque muitas vezes os pais querem compensar essa carência com mimos. Aí no curso as psicólogas vão explicar tudo para eles saberem lidar com a criança adotiva. Agora, a criança maiorzinha, ela sabe quem foram os pais, muitas vezes sofreram maus tratos, abusos psicológicos, sexuais. E essas crianças, na minha experiência, elas dão mais valor ao casal adotante, porque elas já sabem o que elas sofreram e de onde elas saíram. Muitas vezes aquele que é adotado tardiamente tem mais amor até pelos pais. E esses casais... E as pessoas não sabem disso, né? Às vezes acham que já está formada, né? Não é bem assim na prática. Já, querendo ou não, é uma realidade. A senhora comentou uma coisa até muito importante, que quando já está maior, passou pelas mãos dos pais. De alguma forma. A criança já entende. Tem uns que falam até, né? Que querem ser adotadas. É um sonho ter uma família, né? Outras não, querem voltar, querem os pais, por piores que sejam, preferem a família natural. Sofrem, né? Que querem voltar para casa. Coração da gente é terra que ninguém pisa, né, doutora? E aí... Isso é levado em consideração pelo juiz, não é? É muito levado em consideração, não é uma coisa fácil, é uma coisa muito complexa lidar com os sentimentos humanos. Então, o processo de adoção não é uma simples listagem de documentos, é lidar com a alma humana. E aí, quando a senhora comenta sobre isso, em olhar, olho a olho aqui, eu vejo os teus olhos lagrimejando, emocionada. E isso realmente transmite também a mim, e eu tenho certeza a todos que estão nos assistindo agora, porque é emocionante. Apesar dos pesares, a senhora é uma doutora, uma juíza, está ali atrás de sua mesa porque precisa dar um caminho àquelas pessoas, aquelas vidas que estão ali, mas é um ser humano, né? É uma mulher, que como todas as outras mulheres também tem os seus sentimentos, porque nós mulheres, né? Temos o dom de mãe, de berço. Então eu entendo bem isso, e eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo agora também vai sentir essa emoção, que não é porque é uma juíza que tem que ser a ferro e fogo. Não, lógico que não. É um coração humano, e eu fico feliz. Não, mas a vara de infância requer uma vocação toda especial, uma sensibilidade diferente, dependendo, né, de outras varas. É verdade. É uma vara diferenciada. Criança. Criança. O ser humano é maravilhoso, é tudo, mas criança é muito mais, né? Porque nem sempre a criança sabe falar. Não é? Dependendo da idade, a criança não fala onde está doendo. E você tem que ler os sinais. A gente tem adivinhar. A gente tem a equipe técnica que ajuda muito. Mas, além disso, tem que ter uma sensibilidade também pessoal para poder enxergar além do papel. Eu imagino que a senhora deve ver coisas e coisas que eu acho que quando a senhora sai dali, fala assim, meu Deus, eu vou para minha casa agora e vou chorar sozinha com meu travesseiro, com meu chuveiro, porque não pode comentar, porque é sigilo, né, de justiça, isso daí é seu, pro seu trabalho, então às vezes nem com a sua família, às vezes a senhora não comenta, por ética também, né, doutora? E aí sofre às vezes calada, né? A gente procura trabalhar isso, não é? Porque também não vai levar uma carga para a vida pessoal, mas são coisas muito tristes às vezes que a gente assiste mesmo. Eu imagino, eu não gostaria de estar no seu lugar. Muito alegres também, porque quando a gente consegue tirar alguém de uma situação de risco, de vulnerabilidade, que recupera uma família, né, que a criança sai
do abrigo, vai para os braços da família, é muito bonito, é muito alegre, é gratificante É também. gratificante, é verdade. Tem as duas coisas. A vida tem É os dois muita lados, emoção. né? É muita emoção. Muita emoção. Doutora, a adoção irregular preocupa muito as autoridades, né? Com certeza. Por quê? Primeiro, porque é uma porta aberta para o tráfico de pessoas. Muitas pessoas às vezes estão bem intencionadas, mas outras não. Então, a lei prevê esse controle do Estado, né, que são os cadastros de pretendentes. Para a gente se certificar que são pessoas de bem, que não têm antecedentes criminais, que não fazem parte de uma quadrilha, né, para fins outros que não sejam adoção. E depois também que pode haver pessoas bem intencionadas que façam uma adoção irregular, mas elas estariam prejudicando um casal que esteja habilitado regularmente na fila, naquela espera, e fez tudo certinho. De repente há uma burla à fila, não é? É uma injustiça muito grande com aquela pessoa que fez tudo direitinho. Os pais adotivos também podem, quando eu respiro fundo assim, é a emoção que está presa no meu peito. E isso toca realmente o coração de qualquer mulher. Eu ainda não sou mãe, mas eu amo todas as crianças. Os pais adotivos também podem perder o poder de família? Podem. Como? Podem, eles têm tudo que um pai biológico tem, todos os direitos e deveres e responsabilidades. Então, se faltarem com esses deveres, eles podem perder o poder familiar também. Então quer dizer que Pelas mesmas razões da família biológica. Negligência, maus tratos, violência, abuso. Quando a família que tem interesse de adotar uma criança, eu vou deixar essa pergunta no ar para a gente responder depois do intervalo. Quando a família quer adotar uma criança, ela pode falar do jeito que ela quer essa criança? Mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já com a resposta. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora, eu havia feito uma pergunta, né, antes do chamarmos o intervalo comercial. As crianças, as pessoas, quando elas vão até o abrigo, elas escolhem. Eu quero a criança assim, assado. Isso acontece? Acontece, Olha, né? elas não escolhem no abrigo. Elas não vão ao abrigo para escolher crianças, mesmo porque o abrigo não é uma exposição, não é uma loja de crianças. Loja de crianças, né? Existe todo um critério nisso aí. E esse critério é dado nessa ficha, que é um formulário que os casais recebem das assistentes sociais no momento da habilitação, de levar os documentos. É todo um formulário para ser preenchido com informações do casal. E ao final existe aqui perfil da criança ou adolescente desejado. Tem os dados gerais, quantas crianças deseja adotar, faixa etária, sexo, se aceita adotar de outro estado e qual, raça, cor da criança ou adolescente, e se faz restrição a doença tratável, doença não tratável, deficiência física, deficiência mental, vírus HIV ou se não faz restrição. E aí, quando o casal faz restrição a esse final desse formulário, é que fica complicado, né? Porque às vezes um casal não quer uma criança negra, ou às vezes quando está com algum tipo de doença. A maioria faz restrições. A maioria faz restrições. E aí o que acontece? Uma extensa fila esperando pela criança perfeita durante 5 anos ou mais. E várias crianças doentes, negras, mais velhas, sem ter quem queira adotá-las. E aí elas ficam no abrigo, nos abrigos à espera. Às vezes vão para a adoção internacional, porque fora daqui às vezes é mais fácil, né? É triste, né? No Brasil ainda existe muito preconceito, sim.
que com o tempo está sendo quebrado, está sendo superado, mas ainda existe. E é por isso que o curso é importante. Nesse curso Aborda tudo isso. aborda tudo isso. Muitas pessoas às vezes se habilitam inicialmente querendo uma criança recém-nascida, por exemplo. A restrição quanto à idade é até maior quanto à cor. A idade. Mas às vezes o casal se habilita querendo um bebê e depois, na hora de renovar a habilitação, ele muda de ideia. Não, eu vou aumentar a idade, eu quero, ao invés de eu aceito grupos de irmãos. Ele abre o leque, nisso que ele abre o leque, ele consegue fácil. Eu já vi casos de pessoas que estavam na fila esperando, abriram o leque, e daí 1 mês conseguiram a criança. Porque é difícil adotar 3, 4, 2. E quando ele aceita, ele consegue essa adoção mais rápido, para essas crianças não ficarem também separadas, né, doutora? Isso, porque a lei também dá esse direito à criança de ter uma convivência familiar com os irmãos. Que deve ser muito triste a separação. Sim, a gente faz o último caso. Doutora, deixaram um bebê na minha porta, não foi o caso, não. Eu posso adotar essa criança? Não, não. O que eu tenho que fazer? Tem que entregar à vara de infância ou ao conselho tutelar, né? E informar a vara de infância, entregar ao conselho tutelar, ou, né? Ou chamar a polícia imediato. Sim, procurar, se souber quem é o pai, né? Procurar entregar. Aí pode acontecer de você conhecer a pessoa, gente, não faz isso, e conversar ali. Mas a partir do momento que abandonou, já tem que comunicar à vara de infância e ao conselho tutelar. Mas pegar pra si não pode. É ilegal. Não, para adotar não. Pode ir pra fila, né, de adoção, né, doutora? Eu quero adotar aquela criança, eu vou lá pra fila. Se ninguém adotar... Sim, com certeza. Então com certeza. isso pode acontecer. Não, pode acontecer. Pode ser que você já esteja lá na fila e seja a primeira também. lá também. Aí puseram aquela criança. Sorte. Mas uma coisa que eu não falei, que eu vou lembrar, que eu lembrei aqui, é que essas crianças também são cadastradas. Existe o cadastro de pretendentes, mas existe o cadastro de crianças. Onde esse cadastro? É no site? Não. Existe, é o SIGA, é o nome desse SIGA. E existe o cadastro estadual, né? Municipal, estadual, nacional, e só depois que passa por tudo isso que vem a adoção internacional. Então isso é uma questão complexa, que existe uma lista municipal. Se aquela pessoa que está na fila não consegue, a gente não vai. Uma coisa interessante, né? Porque as pessoas pensam que assim, eu estou habilitado, eu quero um filho para mim. Não é isso. Eu não estou conseguindo um filho para aquele casal. Eu estou conseguindo pais para aquela criança. Então a primeira lista que existe é de crianças. A partir do momento que aquela criança teve uma sentença de destituição do poder familiar ou que foi entregue espontaneamente para adoção, a criança é a prioridade. Eu vou procurar pais para aquela criança. Muito bonito. E não filhos para aqueles pais. E é o que a maioria das pessoas não entende e não sabe, por falta de informação. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa é consultar a lista municipal. Eu vou lá no primeiro casal habilitado para a criança que está naquele perfil. Porque aí esse sistema SIGA vai bater cruzado as informações dos casais com a da criança. E vai aparecer na minha tela. Muito Quem importante quer essa informação. uma criança assim? É o primeiro casal que quer uma criança assim. A equipe multidisciplinar vai fazer contato com o casal. E aí esse casal, se tiver interesse, ele vai começar a visitar a criança no abrigo. Mas ele não pode visitar aquela criança nem contar para a criança que ele está namorando a criança. Ele vai fazer uma visita para todas as crianças do abrigo. Para também não dar esperança, né, doutora? Isso, para não mexer com os sentimentos das crianças. Porque cada casal que chega no abrigo é uma expectativa em todas as crianças. Deve ser. E grande.
Migrante. Doutora, o abuso sexual infantil, o trabalho doméstico, são tantas coisas que a gente ouve falar aí, porque criança no estado tal ou cidade tal tem sofrido maus tratos. Isso não quer dizer que Cachoeiro não tenha, tem. E isso também é uma preocupação muito grande das autoridades e também de famílias. Sim. Acontece muito, né, doutora? Acontece. E deve ser denunciado, né? Sim. Existe o Disque 100 para essas denúncias. Tem o Conselho Tutelar. E a própria Vara da Infância, o Ministério Público, muito importante. Comissariado da Infância e Juventude. São vários setores, vários segmentos, né? Agora, o que não pode acontecer, que a gente tem essa preocupação, é a revitimização da criança. O que é isso? Por exemplo, aconteceu o problema. Aí a criança é levada à delegacia. Se depara com um delegado fazendo 1000 perguntas na frente de pessoas, às vezes uma coisa da intimidade da criança. Sai dali, fala para o conselheiro tutelar. Aí na escola ela fala, a professora chama a diretora e vai contando. E a criança vai relembrando o fato, não é? Até parar no Ministério Público, na vara de infância, perto de um juiz da infância, depois na vara criminal, onde está sendo julgado o autor do fato, na vara de família, porque nessas alturas, né, os pais já estão à flor da pele, separando, né, se for principalmente o abuso de um padrasto, por exemplo. Então, isso é a revitimização. E muitas vezes a criança muda a história porque não quer magoar o familiar, porque tem medo, porque está sendo ameaçado, porque está com vergonha. Não é? Isso é um caso muito sério, para isso que existem projetos de depoimento sem dano. Né? Já existe na vara de infância da Serra uma salinha especial com uma câmera, que a criança ela é entrevistada por um psicólogo que vai deixar a criança relatar o fato, e aquilo tudo é filmado, e aquela filmagem vai servir para todos os setores, criminal, de infância, de família, tudo que precisar vai ser a partir dali, para evitar que a criança fique repetindo a história. Espetacular. E até porque para evitar contato, né, às vezes com o advogado do autor do fato, que às vezes faz perguntas que constrangem a criança, no intuito geralmente de fazer com que ela mude a história, e aí o juiz vai interferir e vai indeferir aquela pergunta, mas já era porque já fez a pergunta, a criança já está constrangida. Então existem esses projetos. Não existe ainda em Cachoeiro, mas seria um sonho se tivesse. Vamos lutar para que isso aconteça. E a gente tenta fazer. A minha vara, se um dia você tiver a oportunidade de visitar, já está convidada. Obrigada, será um Ela prazer. tem uma brinquedoteca, né? Tem quadros com motivos infantis. E a gente procura. Eu, por exemplo, pessoalmente, se vier um caso constrangedor, eu faço diretamente as perguntas à criança e peço ao Ministério Público, ao advogado, que me deem as perguntas por escrito, para evitar esse contato direto com a criança. Perfeito. Né? Isso para a gente tentar minimizar. Perfeito. Perfeito. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas eu quero deixar aqui um apelo. Criança foi feito para brincar. Criança foi feita para ser amada como qualquer ser humano. E você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, por favor, denuncie sexual infantil, abuso sexual infantil, trabalho doméstico, desde que a criança seja obrigada a trabalhar, a criança que está sendo proibida de ir à escola, a criança que está recebendo também constrangimento, seja religioso, seja psicológico, seja o que for, ampare essa criança. Tem meios, tem o Disque 100, né, doutora? Então, por favor, denuncie. Os hospitais, quando souberem de agressão, lesão,
abuso ou até de adoção irregular, Denuncie, né? sim, entre em contato com a nossa vara. E além da vara, o conselho tutelar é muito importante. Procure, corre, vá até o conselho tutelar, que eles estão ali 24 horas. E eu tenho certeza que Cachoeiro não vai ficar de fora deste apelo. Obrigado, doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Nós estamos, inclusive, preparando um evento, né? Eu não vou dizer como certo, né? Porque ainda está em fase de preparação, mas um evento para capacitar e aprimorar toda a rede de atenção à criança e os conselhos tutelares. Vão ter uma capacitação para lidar com todos esses problemas. Mande convite que eu quero participar. Vai ser cena dos próximos capítulos aqui. E eu quero estar nesses próximos capítulos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.